22º Congresso da Terceira Idade, Vida Radiante, de 8 a 11 de abril de 2025. Mensagem com o pastor Joel Félix da Silva. Bom dia! Bom dia com alegria, um lindo dia para louvar ao Senhor. Uma manhã linda para louvar ao Senhor. A música que a gente vai cantar agora, ela tem o título Eu Não Me Esqueci de Ti. Mesmo que as tempestades venham, os problemas venham, porque virão. Porque a Bíblia fala sobre isso, né? Que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o... Amém? Mesmo que venham, o Senhor está conosco e Ele venceu o mundo. Se as ondas desta vida destruírem sua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que essas? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já correrei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém?
Bom dia! Ah, se as ondas dessa vida destruírem tua fé, volta teus olhos para o passado e lembra de tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Dia maravilhoso para todos nós. Vamos falar o nosso tema. Vamos ficar de pé? Não dá para falar esse tema sentado. Eu não vou pedir a segunda vez, porque na primeira vocês já vão, né, fazer tudo lindo. Vamos lá? Nosso tema é... Eu sabia, viu, pastor Gilton? Amanhã vai estar negócio. Nossa divisa... Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Aleluia! Ele sempre nos faz triunfar. Amém? Vamos cantar? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas traz e astúcias tão cruéis, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sem que a palavra ficará, sabemos com certeza que nada nos ajustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Em pé como estamos, vamos nos curvar diante do Senhor
Vamos agradecer a noite que tivemos, o repouso, o acordar nesta manhã, para que a gente veja como Deus faz as coisas, né? Perceberam que ontem choveu, e choveu bastante? E hoje o tempo já está firme outra vez, né? Vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos. Curve-se diante do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos ao teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, a tua palavra diz que as tuas benignidades, a tua bondade é eterna e nos acompanha todos os dias das nossas vidas. A tua promessa, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se cumpre todos os dias em nossas vidas. Quando abrimos os olhos, quando acordamos, quando nos levantamos, o Senhor já derramou graça, já derramou misericórdia, já nos permitiu viver mais um dia. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes de dar a palavra a Berenice, que já pode vir para aqui, à frente, nós vamos convidar, pode se assentar, nós vamos convidar a nossa ministra de música, Josiane, ministra de música da Primeira Igreja Batista em Itaperuna, que tão bondosamente vem estar conosco no congresso, para receber a homenagem que não recebeu ontem. Ela estava certamente jantando de novo, né? Parabéns. É verdade. Opa, aqui, ó, aqui, Josi, a foto aqui, ó. E tem o João Gabriel. Cadê ele? Que indisciplinadamente, seminarista é um problema, irmãos. Ele faz música sacra no seminário. Não terminou ainda não, né? Então, seminarista é tudo igual. Não estava aqui ontem também. Parabéns. Aqui a foto aqui, ó. Bota a placa na frente. Isso. Muito bem. Aí a gente completa a sequência de ontem. Cadê Berenice? Já está aqui. Bom dia. Estão todos bem? Amém? Então vamos lá. Acordando o corpo, certo? Nós vamos começar pelos pés. Quem aqui trabalhou com mata-borrão? Sabe o que é, né? O mata-borrão. Então, nós vamos fazer o movimento dos pés mata-borrão. Levanta as duas pontas dos pés e os dois calcanhares, ok? 8 vezes. Certo? Muito bem. Depois nós vamos tamborilar, tocar com a pontinha dos dedos as pernas. 1, 2, 3, 4 e sobe. 1, 2, esticou a coluna lá em cima. Aí começa tudo de novo, né? Lá embaixo, os pés, pam, 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 tamborilando as pernas, depois vem para o joelho, acorda o joelho aí, 1, 2, 3, 4. São 7 movimentos. Depois começa de novo lá nos pés, joelho, depois coxas, depois quadril, depois os braços, depois o peito
e a cabeça. Vamos tentar lembrar desses 7 movimentos, tá bom? DJ, solta o som, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lá embaixo, perna. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Joelho. 1, 2, 3, 4. Palma agora assim, ó. Perna, joelho, quadril. 1, 2, 3, 4. Joelho, quadril. 1, 2, 3, 4. Desceu. Joelho, coxas, quadril, braço. 1, 2, 3, 4. Perna. Muito bom, tá indo bem. Falta só mais um movimento. Palma. Pernas, joelho, coxa, quadril, braço, cabeça. Muito bom! Acordaram, né? Cotovelo direito lá no ombro não, né? No joelho. Eu não errei, eu me enganei aqui no negócio, né? Então, cotovelo direito lá no joelho esquerdo. Cotovelo esquerdo lá no joelho direito. Pelo menos tenta. Tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, certo? 8 passos no lugar. Levantando bem as pernas. 1, 2, 3, 4. Não é assim, ó. Assim é molezinha, né? É lateralidade, ó. Ok? Isso. E aí você vai imaginar que tem uma corda na frente, você vai pegar essa corda e subir, subir. Desenrola bem essa coluna, estica, 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 pega a corda para descer. Desce, desce, relaxa os ombros, porque a gente vai subir de novo. Por isso se chama escalada. Vamos fazer uma escalada. DJ, solta o som, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Marchando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pega a corda, vai subindo, devagar. Esticou. Pega a corda para descer. Relaxou. E vamos subir novamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4.
corda para descer. Vai desenrolando. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai subindo. Esticou. Pegou a corda para descer. Muito bom. Parabéns para todos. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das vestes, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e
hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos fazer essa leitura que está em Lucas 12, 23 e 24. Mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Todos? Considerai os corpos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despesa, nem celeiro. E Deus os alimenta, quanto mais valeis do que as aves. Vamos de novo? Vamos lá? Considerai. Vamos lá? Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despesa, nem celeiro. E Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Quanto você vale? Deus cuida de você. Você pode se sentar. Nós vamos agora ouvir o coral das caravanas Barão da Taquara e Realização. Parabéns, para sempre cantarei ao Senhor.
E ao levantar, ao dormir, durante todo o dia, orando ao Senhor, a Bíblia diz: orai sem cessar. E é sobre isso que vamos cantar agora. Falar com Deus, encontro calma. Na oração, encontro paz. Porque o que precisamos fazer é falar com Deus e estar em comunhão com Ele, todos os dias das nossas vidas. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida é forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem pra alma. Falar com Deus me satisfaz. Aleluia. Glória a Deus. É na oração. Por isso agora, se você precisa, se você tem alguma coisa a colocar diante de Deus, vem até aqui à frente. Saia do seu lugar.
Que maravilha. Que maravilha. Que bênção. Que coisa boa. Senhor, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, que sabem que na oração, diante do Senhor, é que o nosso coração encontra paz. Que o teu Santo Espírito, como um bálsamo, como a cura, com o alívio, com o descanso que o Senhor nos promete, que o teu Santo Espírito opere entre nós. Faça tudo aquilo que o Senhor deseja. É a nossa oração, no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus opera entre nós. Muito obrigado. Deus possa atender a cada um conforme a sua graça. Pastor Joel. Enquanto o pastor Joel caminha para cá, tem um presente aqui da editora Ultimato para o irmão. É um pequeno brinde da editora Ultimato, que está com um estande de livros aqui na nossa área dos estandes. Depois, se você puder, visite lá o estande da revista Ultimato. Aliás, você recebeu um exemplar da revista e junto com esse exemplar tem até um cupom para quem quiser assinar, quem quiser receber essa revista, pode receber. Dá uma olhada no seu material que tem essa revista. Então está entregue, missão cumprida, a palavra é sua. Vai ficar sobre custódia com você. Vai ficar sobre custódia com você. Tá bom? Bom dia, irmãos. Todo mundo animado nesse dia que o Senhor nos concede? Eu também estou muito animado. Hoje, bem cedo, mas bem cedo mesmo, eu pude falar com a minha esposa e saber que ela está orando por mim, por todos nós aqui. Ela sempre está comigo, mas em função de compromissos profissionais lá no Espírito Santo, ela não pôde nos acompanhar. Nós somos casados há 46 anos, 5 meses e 1 dia. Graças a Deus, né? E Deus nos deu 3 filhos abençoados e nos deu também 2 netos que são bênção do Senhor. Triunfantes. Quando Paulo escreve essa carta, a segunda carta à igreja de Corinto, ele diz que ele está num momento de muita tribulação, e ele escreve essa carta para aquela população da Acaia com lágrimas. Mas ele disse que ele não queria estar junto com os irmãos, porque ele iria trazer tristeza para eles. Mas, ao mesmo instante, ele se recompõe. E ele olha para Jesus. E o texto que está diante de nós, que os irmãos já decoraram, ele assim nos diz: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz
em triunfo. Por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Sempre nos conduz em triunfo. Queria que você repetisse comigo essa expressão do texto. Sempre nos conduz em triunfo. Ontem nós tratamos sobre a questão dessa graça de Deus. Quando o apóstolo falou que graças a Deus. E esta graça, como nós trabalhamos ontem, que significa esse favor de Deus que nós precisamos tanto, mas nós não merecemos. Esta graça que Paulo também expressa de maneira clara quando ele escreveu a carta ao jovem pastor Tito, né? No capítulo 2 de Tito, versos 11 a 13, que ele diz que essa graça se manifestou e trouxe salvação para todos os homens. Quando Deus nos criou, meus queridos irmãos e irmãs, Ele nos criou para o louvor da sua glória. E um dos propósitos de Deus na criação do ser humano, que foi feito à sua imagem e semelhança, foi que nós fôssemos conduzidos por Ele. Quando Paulo se refere à graça de Deus, essa graça, na verdade, ela não está se referindo a uma pessoa, mas está se referindo a um povo. Depois da entrada do pecado no mundo, e esse pecado trouxe morte, e do ponto de vista teológico, morte significa separação. Ou seja, com Deus tínhamos pleno e total relacionamento. Mas quando pecamos, fomos separados da presença de Deus. E o pecado, como diz a Bíblia, é a transgressão, errar o alvo, é estar fora do projeto original de Deus. O pecado que permeia a Bíblia no Antigo Testamento, tanto assim que a última palavra da Bíblia, lá no livro do profeta Malaquias, o Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Depois você pode ver na sua Bíblia. Termina com a palavra maldição por causa do pecado. A palavra usada para pecado, na língua em que foi escrito o Antigo Testamento, na sua maioria foi escrito no hebraico, somente uma pequena porção de Esdras e Daniel foi escrito em aramaico. A palavra usada para pecado é a palavra avon, no hebraico. Alguém já ouviu falar em Avon? Avon é uma indústria de cosméticos, né? Então, o que acontece? Avon. Quando a gente pensa em Avon, a gente pensa em perfume, né? E perfume é uma coisa interessante, porque é gostoso o cheiro do perfume. Nós, quando pensamos num bom perfume, pensamos num perfume que é fabricado normalmente fora do Brasil, especialmente na Europa, não é isso? Porque lá faz muito frio em alguns lugares. E há lugares, países na Europa, que eles não são como nós. Eles têm a chamada casa de banho, né? Por quê? Porque esse negócio de tomar banho todo dia é coisa de sul-americano e de brasileiro. Mas a gente sabe quando a gente fica sem tomar banho. Espero que todo mundo aqui goste de tomar banho, né? E quando a gente fica sem tomar banho, o cheiro fica desagradável. Então, por isso é que lá se produz o melhor perfume. Porque a pessoa geralmente não toma banho todo dia. E, para disfarçar,
né, usa perfume. A palavra avon, pecado, ela é exatamente uma distorção. Porque fora da graça, a pessoa está mal cheirosa. E ela é ludibriada. Ela se ilude com o pecado, como se fosse um perfume. Paulo diz que essa graça de Deus resolve o nosso problema. Mas essa graça que salva é também a graça pedagógica. Ele afirma que Deus, em Cristo, quer nos conduzir. Irmãos, uma das coisas que o pecado deixou como estigma na experiência humana é essa nossa atitude de independência. Isso começa desde os pequenininhos. Enquanto pequeninos são, chegam ao colo, né? E geralmente querem pedir colo, gostam de estar no colo do pai, da mãe, dos familiares, daquelas pessoas que estão próximas, mas eles começam a crescer. E aí começam a se sentir independentes. Ontem eu estava falando com uma filha que mora em São Paulo, e nosso neto estava indo para a escola, e ele pediu para ela, porque essa minha filha, a caçula, ela é muito chameguenta. E ele estava reclamando porque ela estava dando beijo nele na hora que a van estava chegando. Porque agora ele já é um rapazinho. Nós temos essa natureza de tentar ser independentes. Nós temos um Deus que em Cristo quer conduzir a nossa vida. Depois de sermos alcançados pela graça, Paulo diz que Ele quer nos conduzir sempre. E esse sempre aqui na palavra de Deus significa uma condução que começou lá no ontem. Quando nós, no passado, ainda nem éramos conhecidos. Quando, como no dizer de Davi, o salmista, no Salmo 139, os nossos ossos não eram nem conhecidos pela nossa mãe. Deus estava nos formando e querendo nos conduzir. E Ele fez a cada um de nós de maneira muito especial. Diz-nos o salmista, ainda no Salmo 139, no verso 14, Senhor, eu te louvo, porque de um modo maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Esse Deus que nos conduz desde o ventre de nossa mãe. Esse Deus que quer nos conduzir, Ele nos fez cada um de maneira muito especial. Não há ninguém que seja igual a você. E você não é igual a ninguém. Jó, no seu livro, ele afirma que, lá no capítulo 37, verso 7, que o Senhor Deus colocou a sua marca na mão do homem, para que o homem saiba que foi Deus quem o fez. Sabemos que a ciência da identificação é muito recente, mas em tantos e tantos anos atrás, por inspiração de Deus, Jó escreve no seu livro: o Senhor colocou a sua marca. O que é isso? É a impressão digital na mão do homem, para que o homem saiba que foi Deus que o fez. A impressão digital é única. Mesmo que você seja gêmeo verdadeiro,
um gêmeo univitelino de uma mesma placenta, a impressão é única. Ou seja, preste atenção nisso. Deus, na sua imensa misericórdia, criou cada um de nós. E nós queremos ser independentes, né? Alguns chegam ao ponto de dizer: eu não dependo de ninguém. Mas Deus quer nos conduzir. E nós precisamos ser dependentes de Deus. Porque a vida é um milagre. Irmãos, viver é um milagre. Mário Quintana, um dos bons autores da nossa língua pátria, ele diz que nascer é uma possibilidade. Todos conhecemos a história dos embriões, né? Ele diz que viver é um risco. Parece que ele leu Paulo, que disse que nós estamos entregues à morte todo dia. Mas ele disse que envelhecer é um privilégio. Então, na maioria dos que estamos aqui, já chegamos àquela idade de sermos privilegiados. Tem gente que diz: eu não quero ficar velho, só tem um jeito, morre novo. Não quer ficar velho, tem que morrer novo, não é isso? Deus quer nos conduzir, mas nós, em nossa vaidade, queremos ser independentes de tudo, de todos e muitas vezes até de Deus. Paulo diz que Deus nos conduz sempre, ou seja, esse Deus que nunca se esquece de nós, esse Deus que marcou a minha mão, a sua mão, os meus dedos, os seus dedos, para que eu sempre me lembre de que quem me fez foi Ele. Ele quer ser o que nos conduz em triunfo. Desde antes de nascermos, até o dia, quando voltarmos para o pó. Como diz Eclesiastes 12:7, o homem volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Irmãos, o triunfo da vida de cada ser humano começa com ser alcançado pela graça. Mas em sendo alcançado pela graça, começa com a permissão. Porque preste atenção nisso, isso é uma permissão que nós damos para que Deus nos conduza. Porque se há uma coisa que Deus dotou a cada ser humano, é de uma função chamada vontade própria. O que Deus quer para nós é o bem. O que Deus quer para nós é nos conduzir sempre, mas muitas vezes nós não queremos. Um dos motivos que fez o Senhor Jesus clamar com amargor de alma sobre a cidade de Jerusalém, conforme afirma lá em Mateus 23:37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te apacentar, como a galinha apacenta os teus pintinhos, mas tu não quisestes. Se queremos ser triunfantes nessa vida, nós temos que permitir que Deus nos conduza. Quando você olha a história bíblica, eu creio que Paulo, quando escreve essa questão de dizer que nós somos triunfantes em Cristo, ele está olhando em várias direções. E como judeu, como israelita, ele olha para aquele povo que Deus prometeu abençoar. Quando ele se apresenta a Abraão, e diz a Abraão: Abraão, em ti serão benditas
todas as famílias da terra. E esta bênção, queridos, se resume na pessoa de Jesus Cristo. Essa bênção é Jesus. Como o apóstolo Paulo afirma, ainda escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 12, que ele diz: bendito seja Deus. Porque Deus é quem nos abençoa. E quando você olha, eu não sei quanto tempo exatamente eu tenho. Eu olhei, mas não vi, viu, irmãos? Então, não olhe também não. Quando você olha para a palavra de Deus, na sua história, você vê que Deus, na verdade, Ele não está pensando em uma pessoa só. Ele está pensando num povo, numa humanidade, que Ele criou a sua imagem e semelhança, e Ele quer abençoar. E nós vemos, por exemplo, que Deus faz essa promessa a Abraão. E Deus vai conduzindo aquele povo, o povo de Israel. Deus manifesta o desejo de conduzir Abraão. Deus manifesta o desejo de conduzir Isaac. Deus manifesta o desejo de conduzir Jacó. E Jacó é um personagem interessante, porque ele era, o nome dele significa suplantador. E Jacó tem aquela rama de filhos. E Deus, que é maravilhoso, permite, não que Deus faça, que haja uma confusão naquela família. Você não lembra dessa confusão, né? E nessa confusão, José, que era o filho amado de Jacó. Por que Jacó amava tanto a José? Porque José era o primeiro filho de quem? Você não lembra? De Raquel. E no passado, esse Deus se conduz, Ele permite que Jacó tenha duas esposas. Mas o coração de Jacó não estava com Leia. O coração de Jacó estava com Raquel. Mas na condução de Deus, Deus tinha um propósito na vida de Leia. O propósito de Deus não era uma pessoa, era um povo. E a bênção de Deus era Jesus, que viria através de um povo. O povo de Judá. E é interessante que Raquel tem 2 filhos, José e Benjamim. Mas Leia, dentre os filhos que ela possui Judá. E a bênção de Deus para o mundo não vem do filho de Raquel, mas do filho de Leia, porque Deus é quem conduz. Jacó, então, com a sua família, passa um momento difícil, a fome na terra. E um dos filhos, José, estava lá no Egito. Mas quem está conduzindo tudo isso? Deus. E lá no Egito, os filhos de Jacó são obrigados a ir para que se mantenham em vida. Compram alimento lá no Egito. Mas ali Jacó os reconhece. Já havia se passado 20 anos. Jacó era diferente, não era mais aquele adolescente. Jacó era o governador do Egito. Só para ver se vocês estão prestando atenção, né? José era governador do Egito. E então, o que acontece, meus irmãos? José reconhece seus irmãos. E diz a Bíblia que aquele governador, ele chora. E quando ele chora, o choro foi tão grande que todo o Egito ouviu. Jacó vem, mora no Egito. O tempo passa. Se levanta um homem para governar, que não se lembrava de José. E houve uma opressão tão grande, que não durou 1 ano, não durou 10 anos, durou quase 400 anos. E o povo clamou ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós,
mas Deus é quem sempre conduz. E nessa condução, um casal chamado Arão, com uma jovem Joquebede, que já possuíam 2 filhos, Deus abençoa e nasce um menino chamado Moisés. Quando esse menino nasce, havia um decreto do monarca daquela conjuntura histórica do Egito, era o seguinte: olha, está nascendo muitos meninos entre os hebreus. Daqui a pouco eles vão ser mais do que nós e vão nos subjugar. Então ele dá uma ordem às parteiras, dizendo o seguinte: quando uma mulher das hebreias estiver grávida e for nascer um menino, um filho, se for menina, deixe viver, mas se for homem, menino, mate. 2 parteiras, Puá e Cifrá, temeram ao Senhor e desobedeceram ao decreto do monarca. Então Miriam leva o seu pequenino irmão à beira do rio onde estava a banhar-se a princesa, filha do faraó do Egito. E quando ela ouve o choro de uma criança, ela pede que uma das suas servas se aproximem, tomem aquela cestinha, aquele cestinho com aquele menino. E quando ela vê o menino, diz a Bíblia que o seu coração se afeiçoa àquele menino, mas isso era Deus conduzindo. E diz o texto que aquele menino, Moisés, foi chamado filho da filha do faraó. E meus irmãos, filho da filha, o que é? É neto. E neto, eu costumo dizer, os irmãos da glória sabem, neto é filho com açúcar. Quem tem netos aqui sabe, neto é filho com açúcar. Neto pode tudo. Viu? Então, se você aqui, você, papai e mamãe, tem seu filhinho, sua filhinha, olha, quando mandar para a casa dos avós, pode saber que pode tudo. Alguém já disse que, em relação aos netos, que a mãe educa, o pai deseduca e os avós pervertem. E aquele menino que foi criado no palácio, durante 40 anos, diz a Bíblia que Moisés foi considerado o herdeiro do trono. Eu posso imaginar as mães da corte, quando viam Moisés passar, talvez imaginassem, esse é um bom partido. Porque aquele moço andava com a couraça de um príncipe do Egito, com o cetro do poder. Mas durante os primeiros anos da sua vida, ele foi orientado por quem? Por sua mãe, Joquebede. Porque a princesa deu uma ordem: toma esse menino, cria, e eu vou pagar o salário. E Moisés foi orientado. Então eu queria dizer uma palavra especialmente a você, pai e mãe. Se o seu filho, a sua filha está fora do projeto de Deus, saiba que o que você plantou nunca sai. Nunca sai. Porque Deus é aquele que conduz em triunfo. Pode apertar o seu coração, vê-lo longe do projeto de Deus, mas não se esqueça, Deus é quem está conduzindo. Por isso Paulo diz, graças a Deus que nos conduz sempre em triunfo. Moisés torna-se então homem, queria assumir o trono, o cetro do Egito, o trono do Egito, a coroa do Egito, tendo na mão o cetro do poder, mas ele comete um erro e Faraó tenta matá-lo e ele foge. Ele vai para um lugar distante, lá em Midian, na terra de Jetro. E ali naquela terra, o Deus que está conduzindo tudo, permite que se passem mais 40 anos. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo, nem o seu tempo. Porque os irmãos imaginem uma pessoa que durante 40 anos foi preparada para ser o poderoso,
Agora, 40 anos ele está lá no deserto. E lá no deserto, em um dos dias, que eram comuns como todos os dias, ele olha e vê uma sarça, ou seja, uma moita de capim, que está se queimando. A combustão espontânea é muito comum, né? Mas a questão é que aquela sarça ardia, mas não se consumia. E ele vai se aproximando, pé ante pé. E ele vai chegando. E de repente ele ouve uma voz dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. E Moisés ouve Deus falar com ele. E Deus diz: Moisés, você vai voltar para o Egito, porque eu vi o meu povo. Agora preste atenção. O povo de Israel, o povo hebreu, Joquebede e Arão oraram 40 anos antes, 80 anos antes. E depois de 80 anos, Deus diz: agora eu ouvi a oração do meu povo, volta para o Egito. Às vezes, uma série de desculpas que eu não vou entrar aqui nessa manhã. E uma das coisas que mexe com Moisés, ele disse: Senhor, quando eu chegar lá no Egito, ele conhecia o Egito. Eu disser que o Senhor me mandou, até os israelitas, os hebreus vão dizer: como é o nome desse Deus? E Deus disse: você vai chegar lá e vai dizer: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O Deus que não muda. O Deus que é de eternidade a eternidade. Então Moisés ali chegou, os irmãos conhecem a história, Deus mandou as pragas através de Moisés, as 10 pragas, e o povo sai do Egito em triunfo. Eles não somente saem do Egito conduzidos pela forte e poderosa mão de Deus, mas os egípcios ainda dão ouro, dão prata, dão tudo, porque Deus é quem está conduzindo. E quando aquele povo chega no deserto, Deus dá uma ordem. Lá no livro de Números, nós temos essa ordem expressa de Deus, de que Moisés devia separar 12 homens, um de cada tribo, para que fossem espiar a terra. E lá eles foram e voltaram. E o texto sagrado é interessante, que diz que depois de 40 dias eles voltaram. Ué, mas eles não passaram 40 anos para entrar na terra? Na verdade, a distância ali no, você estuda a geografia bíblica, no estreito de Cádiz Barneia, são 20 dias do Egito até aquele deserto. E lá, eles viram que a terra era boa, viram que de fato era uma terra onde manava leite e mel. Eles trouxeram um cacho de uva, que precisou 2 homens para carregar. Você já pensou nisso? Mas aí, quando chegaram e deram o relatório a Moisés, disseram o seguinte: olha, a terra é de fato boa, mas lá tem gigantes. A terra é boa, mas nós não podemos. E somente 2 dos espias, Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá, disseram: nós podemos sim. Quem é que estava conduzindo tudo isso? Mas eles desconfiaram que não era Deus. Por causa disso, diz o capítulo 6 de Números, Deus fez com que o povo rodeasse o deserto por 40 anos. Ou seja, se conduzidos fossem por Deus, em 20 dias entrariam na terra. Mas por causa da desobediência, 40 anos no deserto, Deus prometeu que ninguém, a não ser Josué e Calebe, entraria na terra
que Deus havia prometido. Então, quando Paulo diz, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, ele está chamando a minha atenção e a sua atenção de que nós somos de fato dependentes de Deus. O que seria de nós se não fosse a mão de Deus a nos conduzir? Muitas vezes nós teimamos e nós não queremos essa condução de Deus em nossa vida. Nós achamos que nós temos o domínio. Uma das coisas mais comuns em todos os seres humanos é que nós queremos ter o controle, não é verdade? Nós queremos ter o controle. Ficamos incomodados quando nós não temos o controle da nossa vida. Mas, irmãos, quem tem o controle de nossa vida deve ser sempre o Senhor. Ele é quem nos conduz em triunfo. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 14, a partir do verso 7, ele afirma o seguinte: porque nenhum de nós vive para si, porque nenhum de nós morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer vivamos ou morramos, somos todos do Senhor. E diz ele, e foi por isso que Jesus morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Deus nos conduz sempre em triunfo. Mas para que Deus conduza, nós precisamos, primeiramente, depender. Não posso ser independente, eu tenho que ser dependente. Porque, por natureza, Deus nos fez dependentes. Não conheço nenhum ser criado por Deus tão dependente como o ser humano. Nós somos dependentes de Deus. Mesmo que você pense, não, eu sou independente. Você não é, não. Eu não sou, nós não somos dependentes de Deus. E conscientes de que Ele nos conduz em triunfo, nós precisamos aprender a obedecer. Paulo diz, Deus sempre nos conduz em triunfo. Lembra-se que eu falei que nós temos vontade? Antigamente, quando eu era criança, já fui criança também, tá, gente? Eu ouvia muito dos adultos, criança não tem vontade. Já ouviu isso? Lê do engano. Lê do engano. Porque todo ser humano tem vontade. Mas se nós queremos ser conduzidos em triunfo, precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele chega no capítulo 15 para o capítulo 16, ele tem uma experiência extraordinária. Eles haviam feito a primeira viagem missionária, ele e Barnabé, e ele tem a ideia do Espírito seguinte, vamos voltar a visitar as igrejas todas, uma após outra, para fortalecê-las. Mas Barnabé diz o seguinte, Paulo, tá bom, nós vamos voltar, mas eu quero levar João Marcos. E Paulo diz, não vou com João Marcos. E Barnabé disse, não, eu quero levar João Marcos. Paulo diz, eu não vou com João Marcos. Aí começa a confusão. E aí tem uma divisão. E então eles conhecem um jovem, ali na cidade de Listra, Icônio, chamado Timóteo, que era de pai grego. E então Paulo vai com Timóteo. Mas quando ele começa a fazer o trabalho, o desejo dele era ir para a Ásia. E quando ele chega a Bitínia, ele tem vontade de ir para a Ásia. Era vontade do apóstolo. Mas ele disse que ele teve uma visão de um varão na Macedônia que disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas ele diz um pouco mais, ele diz que o Espírito do Senhor o impediu. Ora, ele queria pregar o Evangelho na Ásia, como é que o Espírito do Senhor o impede? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é quem nos conduz. E obediente a essa vontade de Deus, embora a vontade dele fosse outra, ele vai para a Macedônia. E para no primeiro distrito mais importante da Macedônia, em Éfeso. Ali ele encontra uma mulher
Lídia, que trabalhava com tecidos, vendedora de tecido de púrpura. Essa mulher se converte. Ali ele encontra uma jovem que tinha um espírito demoníaco. Satanás estava fazendo morada naquela jovem, ela dava muito lucro aos seus senhores, e essa jovem se converte, e por causa disso ele toma uma surra tremenda, e é lançado na prisão, e na prisão de Éfeso, um homem se converte. Deus é quem conduz, não sou eu. Eu preciso, para ser conduzido em triunfo, primeiro saber que eu sou dependente. Você é dependente, sabia disso? Você pode achar que não, né? Eu sei que isso não acontece aqui, mas tem gente que vai ficando com muita idade e vai ficando muito teimosa. Tem alguém teimoso aqui? Não. Não, só lá fora. Né? E a gente às vezes olha para os mais novos. A gente já tem tanta experiência, olha para os mais novos e diz assim: eu não me troco por 2 desses jovens aí. Grande coisa, gente. Não tem nenhum jovem que quer se trocar pela gente também, não. Precisamos saber que somos dependentes. Olha como eu dependo de Deus. Olha como você depende de Deus, que nos conduz. Coisa boa é deixar-se conduzir por Deus. Por quê? Primeiro, porque eu não conheço nada além do agora. Mas meu Deus conhece lá na frente. Eu não sei, meus queridos irmãos, o que nos reserva o futuro. Mas eu não tenho nenhum medo, porque o meu Jesus já está lá. E Ele quer me conduzir. Eu preciso ser dependente. Eu preciso ser obediente a essa maravilhosa condução do Senhor. Porque é o Senhor que nos conduz em triunfo, não é outro. Mesmo que lutas aconteçam, e vão acontecer em nossa vida. Mesmo que situações nos cerquem ao ponto de nós digamos: eu não sei a saída, eu não tenho saída, não há resposta. Mas Jesus está nos conduzindo. Ele sabe. Ele conhece o caminho, porque Ele é o próprio caminho. Ele está nos conduzindo em todo o tempo. Mesmo no tempo que aos olhos humanos seja o pior tempo da experiência humana, quando deixamos esta vida. O salmista diz, lá no Salmo 23, verso 4, o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Ninguém nos conduz como o Senhor nos conduz. Ninguém nos faz triunfar como o Senhor nos faz triunfar. Voltando um pouquinho, quando eu citei Éfeso, eu queria falar Filipos, porque foi ali que aquele carcereiro foi encontrado pela graça de Deus e teve a sua vida transformada, porque Deus, só Deus, é aquele que nos conduz sempre em triunfo. Irmãos, nós olhando para trás nos dias de Paulo, quando ele diz: graças a Deus, que sempre me conduz em triunfo. Parecia que Paulo estava doido, fora do juízo. Porque todo o poder não estava nas mãos, humanamente falando, do Senhor, mas estava nas mãos do império. Mas Deus é o Senhor de tudo.
Ele é quem nos conduz. Paulo chega ao ponto de afirmar, lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos, louvado seja Deus, porque Ele nos conduz em triunfo. Há muitos anos atrás, quando eu fui formado no ventre da minha mãe, Deus já estava me vendo. Ele já havia marcado uma marca nos meus dedos, dizendo o seguinte: olha, quem formou você fui eu. Eu quero conduzir você. E houve um momento quando essa graça de Deus me alcançou em Jesus Cristo. E agora me compete ser conduzido por essa graça até o dia que Deus quiser. E quando esse dia chegar, é o que eu vou falar amanhã de manhã, eu verei o grande triunfo de quem foi conduzido por Jesus. Esse mundo, ele é cheio de ilusão. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso de número 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, diz João, o amor de Deus não está nele, porque o mundo passa, a sua paixão, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós somos triunfantes porque fomos salvos pela graça de Jesus. Nós somos triunfantes porque estamos sendo conduzidos por Jesus. Meus irmãos, não vale a pena se rebelar contra essa condução maravilhosa de Jesus. E nós seremos finalmente triunfantes quando estivermos face a face com essa graça que nos alcançou. E veremos, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, como está escrito: aquilo que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu, aquilo que nunca penetrou no coração do ser humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguir, descansarei, pois sei que és Deus.
sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Muito bem. Que maravilha, não é? Que maravilha. Graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. E Deus possa fazer com que esta certeza seja plena, completa em seu coração. Naquelas horas mais difíceis, aquelas horas mais duras, quando seu coração está tomado de preocupações, sabe aquela noite que você acorda de madrugada e a cabeça não para? E as coisas parecem que vão desabar? É nessa hora que essa certeza vai ser o refrigério. Deus sempre nos conduz em triunfo. E com todo respeito por esse momento, eu quero dizer que a mensagem do livro que eu acabei de escrever é exatamente essa: a alegria vem pelo amanhecer. A alegria vem pelo amanhecer. A noite pode ser difícil, mas no dia seguinte, o sol brilha de novo. O sol se levanta, a graça se manifesta, a misericórdia se renova e as forças são reconstituídas. Graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. E agora está na hora das oficinas, mas antes de sairmos para a oficina, eu quero convidar o pastor Lucas para que esteja aqui. Ele é o diretor regional da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em Minas Gerais. Eu não sei se eu já falei para os irmãos, eu sou o presidente do diretório da Sociedade Bíblica do Rio de Janeiro. Não sou o diretor regional, sou do diretório. Mas é um prazer estar junto com alguém que está caminhando na mesma obra, na mesma missão. E ele tem uma palavra para todos nós. Meus irmãos, bom dia. Para nós é uma alegria muito grande fazer parte desse evento, conhecer. Eu particularmente queria agradecer e parabenizar o Ministério Vida Radiante, a sua vida, pastor Gilton, que, não tenho dúvida, tem prestado um grande serviço à igreja brasileira. Nós temos dados, queridos, de que o país está envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. Ontem eu falava com a irmã e dizia, olha, todo mundo poderia e deveria falar de velhice, e não só o velho, porque quando que a gente começa a envelhecer? Quando nasce. Então eu estou ficando velho todo dia. E eu preciso me reconciliar com isso, porque hoje tem gente tendo dificuldade com a velhice, não é assim? Então, pastor Gilton, parabéns por esse evento, por esse ministério. É muito mais do que um evento, eu tenho certeza. Eu queria só dizer da minha emoção em estar aqui, irmãos. Eu sou alguém fruto de uma avó que serviu ao Senhor. Por isso eu me emociono tanto num evento como esse. Infelizmente eu não pude estar aqui sempre, eu estava ali no stand,
Até pastor Gilton disse, olha, durante o evento não pode ter venda, mas passa um irmão, eu não suporto, eu começo a conversar porque eu amo, irmãos, essa fase da vida. Eu cresci com a minha avó me ensinando sobre Jesus. Eu sou alguém, queridas e queridos, que cresceu antes de dormir lendo o Salmo 3, lendo o Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono. Acordou, Salmo 3, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Vai sair de casa, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. E assim foi a minha vida, irmãos. Eu aprendi de Jesus com a minha avó. Eu sempre digo que eu cresci, eu fui à Universidade do Estado de Pernambuco, eu fui ao Seminário Teológico Congregacional, eu me tornei presbítero muito cedo, hoje sirvo na Sociedade Bíblica do Brasil, mas eu nunca aprendi tanto de Jesus, irmãos, como pela minha avó. Ela que me ensinou a amar Jesus. O que eu aprendi com ela, pastor Gilton, eu não aprendi em seminário algum e tenho certeza que não vou aprender em lugar nenhum. Ela que me ensinou quando eu estava doente a ler antes de procurar médico, mas ela me ensinou a ter fé. Ela me ensinou a olhar para Isaías e não, Isaías 53:3, como é que diz? Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades carregou sobre si. Nós o reputávamos por aflito. Agora depois vai para o hospital. Mas primeiro vamos ler a Bíblia e orar. Irmãos, isso é o legado que vocês deixam. Eu sempre digo e honro muito essa fase. E eu falo que nós caminhamos sobre a fé de vocês. Eu não caminho só, irmãos. O que eu sei pela fé da minha avó, que se converteu depois de receber um Novo Testamento e começou a ler dentro da sua casa, porque o seu marido nem permitia ir à igreja, pastor Gilton. Foi assim que ela se converteu. Queridos, eu queria dizer da minha alegria de estar aqui, dizer que a SBB é uma parceira imensa desse ministério. Pastor Gilton, que é o nosso presidente do diretório da SBB para o estado do Rio de Janeiro, e que nós estamos à disposição dos pastores, dos diáconos, diaconisas, conselhos de igrejas, onde vocês estiverem. Nós cuidamos de Minas e Bahia, os irmãos podem contar conosco e com a presença da SBB. Das tantas Bíblias que a gente tem, pastor, eu queria só frisar essa. Eu gosto muito dessa Bíblia, os irmãos e as irmãs que passaram ali devem ter me visto falar. Essa é a verdadeira identidade, irmãos. Bíblia de estudo para a verdadeira identidade. Essa tem sido uma ferramenta para mulheres que trabalham com pequenos grupos, com grupos de comunhão, com sermões. E essa Bíblia, irmãos, ela explora muitos temas importantes para a feminilidade bíblica da atualidade. Questões como divórcio, novo casamento, solteirice, viuvez. Então, é uma Bíblia que tem muita aplicabilidade para a mulher de hoje. É uma Bíblia que eu indicaria. Nós ainda temos 3 ou 4 unidades ali. E eu queria deixar um aqui para somar ao material que a SBB deixou aqui para sorteio. Essa aqui é novamente um presente da SBB, pastor Gilton, para que o senhor sorteie aí. Deus abençoe muito. Vocês são preciosos, viu?